gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e passar a palavra para cada um para que a gente possa fazer uma breve saudação de 1 minuto por convidado, pode ser? Então, por favor, sentem-se, fiquem à vontade. E, senhor André Santos, a palavra é do senhor. O microfone está ligado. Alô? Isso, obrigada, Tomé. Primeiro, muito obrigado, é um prazer muito grande estarmos aqui nesse evento tão especial. E para fins de acessibilidade, faço minha autodescrição, sou um homem negro, com aproximadamente 1,86 m de altura, vestindo camisa branca, gravata azul claro, terno azul marinho e sapatos pretos. Quero cumprimentar a Casa Hunter, em especial o seu presidente Tony e sua esposa Fernanda, muito obrigado pelo convite. E cumprimento também a Febra Raras, a Casa dos Raros e todos os organizadores desta 11ª edição do Cenário das Doenças Raras no Brasil. Cumprimento ainda todas as autoridades presentes neste lugar. É uma satisfação participar da abertura de um evento que se consolidou como um dos mais importantes espaços de diálogo e construção de políticas públicas para doenças raras no Brasil. Ao longo dos anos, essa conferência mostrou algo fundamental. Quando sociedade civil, especialistas, gestores públicos e representantes eleitos trabalham juntos, o debate produz resultados concretos. É exatamente disso que o Brasil precisa. Precisamos transformar conhecimento em política pública. Quando falamos de doenças raras, estamos falando de famílias que enfrentam longas jornadas até o diagnóstico. Por isso, essa agenda não pode ser tratada como uma questão secundária. Ela precisa ocupar um espaço estratégico nas prioridades do nosso país. Porque a forma como uma sociedade trata aqueles que mais precisam da presença do Estado revela os valores que ela escolheu defender. Os avanços da ciência têm sido extraordinários, mas existe uma pergunta que precisa acompanhar cada avanço científico. Como garantir que essas conquistas cheguem à vida real das pessoas? O caminho é a construção conjunta e, por isso, é exatamente isso que essa conferência representa. Como vereador da cidade de São Paulo, tendo sido presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, tenho a convicção de que nossa cidade pode e deve contribuir para essa transformação, mas também tenho a convicção de que esta é uma agenda nacional, uma agenda que precisa unir municípios, estados e a União, uma agenda que deve estar acima de disputas políticas, porque estamos falando de algo muito maior do que governos, estamos falando de vidas, e toda política pública deve começar exatamente por aí. Quero agradecer a todos que dedicam seu trabalho, seu conhecimento e sua experiência a esta causa. Quero registrar meu compromisso de continuar contribuindo para que esse debate avance, para que as políticas públicas evoluam e para que cada vez mais brasileiros tenham acesso ao diagnóstico, ao tratamento e ao cuidado que merecem. As doenças podem ser raras, mas a responsabilidade de enfrentá-las é de todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos um excelente evento. Muitíssimo obrigada, senhor André Santos. Senhor Tomé Abduch, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vocês sabem que eu tenho sempre uma alegria muito grande quando esse evento acontece, Tony, porque eu me recordo um pouco de alguns anos atrás, quando nós éramos poucos. E você, que é uma pessoa muito querida, junto com a Fernanda, que é essa mulher maravilhosa, iniciaram todo esse trabalho para poder cuidar do filho de vocês. E olha só o que virou isso aqui. Um grande evento nacional, a Casa Hunter e a Casa dos Raros hoje acolhe inúmeras pessoas em todo o Brasil, e eu não posso deixar de passar para vocês o sentimento que todos nós temos, que vocês são um grande orgulho para todos nós. Então, parabéns, Tony, pelo homem que você é e por tudo que você representa. Cumprimentar todas as nossas mulheres, Dica, Rosângela, Rosana, nossa querida deputada Maria Lúcia.
Você também, André Santos, está envolvido com essa causa, Danilo Campetti, que é nosso deputado estadual aqui presente. Mas eu queria falar para vocês algo muito importante. A grande maioria dos problemas que nós temos no Brasil vem da política. Se nós não temos escolas, se nós não temos hospitais, se nós não temos segurança pública, é por conta da política. Mas, ao mesmo tempo, é da política que virá a solução. E se nós não tivermos pessoas na política que tenham princípios, valores, que entendam o que é vida em sociedade, o que é família, o que é respeito, o que é trabalho, o que é integridade, a gente jamais vai mudar o destino do nosso país. Eu queria também passar para vocês que nós temos um projeto muito interessante, que é o projeto Anthony Daher, que está tramitando aqui na Assembleia de São Paulo, que vai trazer o atendimento inicial no prazo máximo de 60 dias. Nós estamos muito animados para que esse projeto seja aprovado ainda esse ano. Parabéns por tudo, que seja um dia maravilhoso, um dia de discussões, onde a gente possa realmente planejar os próximos anos das doenças raras e também, né, Tony, comemorar esse novo hospital que vai sair na cidade de São Paulo, que vai levar atendimento para muitas e muitas pessoas. Tocou muito meu coração a dona Divina, que está aqui presente, junto com o seu neto, e ela sempre tem me pedido, Tomé, eu preciso de tratamento. E nós sabemos o quanto é difícil atender a demanda de tantas e tantas mães e pais ao longo de todo o Brasil, e nós vamos ajudá-la, dona Divina. Pode contar com o nosso trabalho. Tony, parabéns, Fernanda, a todos vocês, que seja um dia maravilhoso para todos nós. Muitíssimo obrigada, Tomé Abducha. Agora, senhor Zacarias Calil, a palavra é sua. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Parabenizo o Tony, né? Já é a segunda vez que eu participo aqui desse evento. Cumprimento aqui todas as autoridades já mencionadas. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu, além de ser deputado federal, eu sou médico, cirurgião pediátrico, atuante, e trabalho desde o início da minha carreira, que a cirurgia pediátrica a gente se envolve muito com doenças raras. Então, assim, é um tema que me fez também entrar na política para que a gente pudesse trabalhar em prol dessas crianças que a gente sabe das dificuldades que eles apresentam. Bom, eu gostaria de cumprimentar a Casa Hunter pela realização deste evento e pelo trabalho permanente em defesa das pessoas com doenças raras e de suas famílias. Este é um tema que exige sensibilidade, mas também exige organização do poder público. O Brasil já deu um passo importante com a portaria número 199 de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS. Mas o grande desafio ainda é transformar essa política em realidade na vida das famílias. Muitas pessoas continuam enfrentando uma verdadeira peregrinação até chegar àquele diagnóstico, a gente sabe disso. A maioria não tem, assim, dos médicos, infelizmente, não tem formação para diagnosticar, encaminhar e o tratamento definitivo. Essa é uma realidade que o Brasil enfrenta. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro, ele só trata sintomas, não faz aquele diagnóstico preciso como deveria ser. E quando você chega ao diagnóstico, aí já passou um período muito longo. O diagnóstico precoce é o mais importante. Eu vi aqui, Tony, o teste do pezinho ampliado. Isso aí foi uma conquista, né? Eu, como deputado, eu participei ativamente dessa realidade ali. Então, o principal problema, na minha visão, é a falta de um caminho claro dentro da rede. O paciente precisa saber por onde ele entra, para onde ele será encaminhado e qual será o serviço responsável pelo diagnóstico e como será feito o segmento. Bom, o nosso compromisso deve-se fazer com que o marco regulatório saia do papel e se transforme em acesso real, cuidado contínuo e dignidade para as pessoas. Eu vou falar mais na frente de alguns projetos que a gente tem na Câmara, então eu fico muito grato de estar aqui e poder compartilhar com vocês a nossa experiência. Talvez vocês devem ter visto em várias matérias jornalísticas e inclusive documentários, porque o nosso serviço em Goiânia é referência na separação de gêmeos siameses.
e onde a gente tem um trabalho muito grande, que é uma formação complexa e trata-se de uma doença extremamente rara, né? Então, nós temos muita propriedade para discutir e falar sobre isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senhor Zacarias Calil. Senhora Rosana Vale, a palavra é sua. Bom dia. Quero cumprimentar o Tony, presidente da Casa Hunter, e agradecer imensamente o convite para estar junto com vocês hoje neste debate, 11ª edição desse cenário das doenças raras. Cumprimentar o senador Sérgio Moro e, na pessoa dele, todas as autoridades políticas que estão aqui. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal, é o meu 2º mandato de deputada, mas falo também como mulher, como mãe, como jornalista e como professora. Estou na política desde 2018 e acompanhei as transformações que foram acontecendo, fruto de muitas lutas, de muitos desafios vencidos e liderados principalmente pela Casa Hunter, que é uma referência nacional e internacional no caso dos raros. Eu acompanhei a implementação do Genomas Brasil no governo Bolsonaro, acompanhei também a caderneta dos raros sendo implantada, o investimento de quase 4 bilhões, e após esse período eu fui procurada pela Michele Bolsonaro, que também abraçou essa causa como dela, para que a gente apresentasse um projeto de lei para suplementar essa portaria. A portaria de 2014, ela estabelece políticas públicas, mas é uma portaria que pode ser revogada. Então, eu sou autora do projeto de lei, que é o 4.997 de 2024, que transforma a política pública em lei. O que é feito hoje através de uma portaria se torna lei. Eu sei que esse é um passo, nós estamos tentando ali na Câmara, com que esse projeto seja pautado e aprovado. Tenho a parceria da Rosângela Moro também nessa luta, mas sei que é um passo. E para que o projeto vire lei e depois a lei seja cumprida, há um longo caminho. Então, eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui e sei o quanto esses debates são importantes para que a gente consiga chegar na ponta. Eu sei que a Casa Hunter é uma referência, mas eu fui também candidata a prefeita da minha cidade, fui procurada por muitos grupos de mulheres que sequer tinham o início de um atendimento. E está aqui o vereador de São Paulo, que pode falar bem sobre isso também. As pessoas querem saber o que elas fazem quando há um diagnóstico e muitas vezes anos demoram para que esse diagnóstico chegue. Então, o nosso objetivo, o nosso papel de cada ente aqui, seja ente político, como falou o Tomé, que a política é o caminho, é o único caminho. As pessoas não gostam da política, muitas vezes, nós aprendemos a não gostar da política, e eu, como jornalista, até 2018, também era avessa a falar de política, mas é pela política que a gente faz as transformações e chega até quem mais precisa. A política só tem sentido quando a gente muda a vida de alguém. E eu sei o quanto essa causa é importante. São 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara no nosso país. Sei que as pesquisas que avançam para as doenças raras beneficiam a população em geral, porque é através de uma pesquisa científica que a gente consegue também descobrir novos tratamentos e medicamentos para doenças comuns dos brasileiros. E essa informação, ela precisa chegar até o prefeito da cidade, até o governador da cidade, até os vereadores, até as comunidades, para que a gente avance. Então, eu quero dar a minha contribuição enquanto deputada, abraço as causas, tenho uma convicção, e isso eu adquiri na minha profissão como jornalista, de que nada se conquista assim de forma fácil, é sempre com muita luta e muitos desafios. As pessoas têm dificuldades de acesso ao SUS para as doenças comuns, e muito mais ainda para os raros. Então, eu me coloco aqui à disposição para esse debate, e a minha função de divulgar, nós temos aqui também uma cartilha que fala sobre esse projeto de lei, se alguém quiser acompanhar mais de perto sobre a tramitação desse projeto de lei, e me somo a esse desafio da Casa Hunter, de tornar os raros e tornar a pesquisa, o diagnóstico, o tratamento, o acesso
dos raros facilitado no nosso país. É um desafio de todos nós. Mais uma vez, obrigada pelo convite para estar aqui ao lado de todos vocês. Muitíssimo obrigada, senhora Rosana Vale. Senhora Rosângela Moro, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero... As autoridades aqui presentes nessa primeira mesa já foram devidamente nominadas. Eu saúdo a cada um dos senhoras e senhores. Um cumprimento muito especial para a Fernanda, que junto com o Anthony foi a razão de ser de tudo isso, né, Tony? Faço minhas as palavras do meu querido colega Tomé. Roubou minha fala. Como é gratificante ver o quanto esse cenário cresce a cada ano da tua e de toda a equipe, né? De toda a equipe que trabalha na Casa Hunter, que a gente não pode esquecer, da habilidade de Tony não só trazer pessoas, mas envolver pessoas. Porque, deputada Rosana, aqui, a cada ano, a gente vê as mesmas pessoas e mais pessoas, e o grupo vai aumentando, e isso é essencial. Se a gente chegou até aqui com a percepção que a sociedade tem hoje, que existe doença rara, que são 13 milhões de pessoas, se a gente pensa que uma mãe está cuidando, passa a ser 26 milhões de pessoas, é muito grande esse universo. E eu não tenho a menor dúvida, e é por isso que eu sou muito defensora das associações, porque aqui a gente tem um exemplo do aonde a gente pode chegar com essa união liderada por pessoas que têm bons propósitos. Então, Tony, meus parabéns que você continue sempre nesse projeto, nesse propósito, porque talvez vocês não tenham dimensão, mas do quanto vocês são anjos da guarda, assim, para muitas e muitas e muitas famílias. E eu sou muito grata de poder participar desses encontros. Para além disso, para a gente falar de doença rara, a gente vai precisar reunir médicos, estudiosos, especialistas, a indústria farmacêutica, os universitários, os técnicos da saúde, as associações, as famílias, e nesse ambiente aqui é muito produtivo. Se a gente vai começar a tratar de um marco regulatório, a gente tem a obrigação de buscar a informação correta e precisa para que a gente possa melhorar a vida das pessoas através da legislação. Tem legislação, nossa, muita lei correndo solta na Câmara. Às vezes elas são apresentadas na melhor das suas intenções, mas às vezes essa legislação não atende o que as pessoas realmente precisam. Então é nesse espaço que você, com muita sabedoria, coloca as autoridades que podem participar da produção legislativa com todo esse nicho de conhecimento, é muito valoroso. E a gente está aqui justamente para isso, para ouvir aquilo que vocês precisam e entender de como incorporar na legislação. Se a gente vai falar, a gente já tem uma portaria, não é uma lei, não dá uma segurança jurídica, é uma portaria. Se a gente olhar para trás, a gente avançou muito nesses últimos anos, desde 2014, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, se a gente tem a possibilidade de discutir um marco regulatório com facilidade de diagnóstico, uma vez com o diagnóstico, facilidade de acesso, já temos a lei de pesquisa clínica, eu acho que aqui temos excelentes cabeças pensantes para construir esse documento que vai atender a todos vocês. Eu não quero me estender, eu quero, então, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui e cumprimentar cada um dos senhores, e depois, na mesa subsequente, a gente entra um pouquinho mais no aspecto técnico. Obrigada. Muitíssimo obrigada, senhora Rosângela Moro. Senador Sérgio Moro, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro eu quero cumprimentar o Tony e a Fernanda, mais uma vez, por toda essa trajetória e essas realizações. Eu tenho acompanhado esse trabalho já há alguns anos e a cada ano ele vem aumentando e vem se superando. Cumprimentar aqui todas as autoridades presentes, tomo a liberdade de fazê-lo das pessoas, dos meus colegas no Congresso Nacional, a deputada Rosana, deputado Calil, deputada Rosângela Moro, mas igualmente os deputados estaduais, Tomé, André, o também vereador aqui presente,
e todos vocês da área médica, farmacêutico, especialistas ou da área dos pacientes, sintam-se todos cumprimentados. Eu posso dizer o seguinte, tem leis nessa área que ajudam, tem leis que atrapalham e tem leis que são inúteis. Leis que ajudam, recentemente o Congresso aprovou, foi até um projeto de autoria da minha esposa Rosângela Moro, e que veio até do setor, que foi a reforma da Conitec, para arejar a Conitec e colocar dentro da Conitec, do Ministério da Saúde, a perspectiva do paciente, a perspectiva daquele que precisa do medicamento, daquele que precisa do tratamento, seja uma doença comum ou seja uma doença rara. Então, esse é um exemplo de uma lei que ajuda, que ainda precisa ser implementado totalmente, mas foi uma reforma legislativa importante. Tem as leis que atrapalham, e aqui nós ouvimos um exemplo, às vezes até bem intencionada, a lei das pesquisas clínicas que previa a necessidade de tratamento perpétuo de quem participava do experimento, embora muito bem intencionada, tinha um efeito colateral negativo de afastar os investimentos. Graças ao trabalho desse grupo, né, que conhece o assunto especializado e outros, eu gosto de citar sempre ali no Senado o senador Irã, que é uma grande referência para nós do setor. Essa lei foi reformada e foi retirado esse empecilho. E o grande problema nosso são as leis, às vezes, inúteis, porque as leis, se elas não forem acompanhadas da vontade política necessária, elas ficam no papel. Nós até temos uma expressão cunhada aqui historicamente no Brasil, que todos conhecem, que é a lei para o inglês ver. É uma lei que é muito bonita, muito perfeita, mas que na prática ela não é implementada. Eu até dou um exemplo que é fora da área da saúde. Nós temos a criminalização da corrupção desde as ordenações filipinas. E continuamos tendo hoje o nosso Código Penal, mas na prática nós não vemos condenações e nós sabemos o grande problema do grande mal que nós temos nesse país em relação a isso. Então, nossa obrigação também, aqui dentro desse ambiente, é discutir as políticas públicas necessárias para tirar essas leis do papel. Conversando aqui de manhã com o Tony, nós obtive aqui uma promessa dele de contar com apoio para a gente criar, lá no Paraná, no ano que vem, uma Casa dos Raros, ou até um Hospital dos Raros, para que a gente possa avançar. Porque um dos grandes problemas nessa área é você não sabe a quem recorrer, quem procurar, quem vai resolver o seu problema. Você concentrar num mesmo local os especialistas necessários, os instrumentos necessários, é fundamentalmente importante. E na mesma linha, se me permite aqui, Tony, falava com a minha esposa, e essa é uma luta dela há muito tempo, da necessidade, além dela, de muitos, da necessidade de que seja de fato implementado o teste do pezinho ampliado em todo o país. Apesar de existir a lei, essa não é a realidade. E o nosso compromisso também, embora a FEP lá no Paraná faça um trabalho fantástico nessa área do teste do pezinho, nós cumprimos 100% do teste do pezinho ampliado, como a lei prevê, isso a partir do próximo ano, dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo. No mais, quero desejar a todos aqui um dia muito proveitoso, que nós possamos aqui realizar um debate de alto nível para buscar, em conjunto, as soluções necessárias para essa demanda tão importante, que é a demanda das pessoas com doenças raras. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senhor Sérgio Moro. Senhora Dica Vidal, a palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou a Dica Vidal, estou secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Hoje aqui com muito prazer e honra, representando o nosso prefeito Ricardo Nunes. Quero cumprimentar o Tony e a Fernanda, agradecer por mais uma vez convidar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para discutir e debater junto com vocês esse tema que também é um pouco nosso. Quando eu cheguei aqui, nós ali naquele momento do café, deputada, pediram para eu
responder uma pergunta e falar qual que era a importância desse 11º cenário das doenças raras. E isso me fez lembrar uma frase do nosso prefeito Ricardo Nunes, que ele pergunta para a gente todo dia. Ele fala, acorda cedo e pergunta o que é que eu vou fazer de melhor para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso que vocês fazem aqui da Casa Hunter. Todos os dias vocês procuram, buscam mecanismos, juntam pessoas, uma mesa tão importante quanto essa, né? Quando eu era pequena, eu admirava ainda o primeiro mandato da nossa deputada, Maria Lúcia Amari, e hoje eu estou aqui ao lado dela debatendo temas tão importantes que é para a nossa sociedade, que é para trazer qualidade de vida. Se a gente não tem alguma pessoa em casa, Natan, que tem algum tipo de deficiência ou alguma doença rara, você nem fica sabendo do tempo. Você não quer saber. E isso é impactante, né? Porque enquanto não dói em você, você não consegue pensar no próximo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, é debater para a gente conseguir tirar essas pessoas da invisibilidade e ter condições, porque o diagnóstico é difícil, é raro, mas quando chega o diagnóstico também chega o tratamento, também chega a busca da como que eu vou fazer, né? Como que eu vou tratar, e muitas vezes vem aquele remédio que é barato, né? Um remédio barato que você consegue fácil, que não é bem assim, né? Que nós sabemos que tem que judicializar, que a gente sabe que precisa buscar alternativas, né? Às vezes com o apoio da lei, com a força da lei, ou através de instituições como a Casa dos Raros, como a Casa Hunter, como a Febra Raras, para que você consiga aí ter esse tratamento adequado. Eu quero desejar para todos vocês um excelente debate, que hoje a gente possa sair daqui enriquecidos e com propostas que não sejam só a lei, né? A gente fala muito de lei que a gente precisa ter, que como mencionaram já aqui antes de mim, mas a gente precisa ter política pública de fato. A gente precisa ter o olhar de fato. A gente precisa que as pessoas façam aquele artigo 5º da Constituição valer a pena, né? Falar assim, todos somos iguais perante a lei. Será que é isso mesmo? Será que para as pessoas com deficiência nós somos iguais? Será que para a pessoa com doença rara nós somos iguais? Então, a gente precisa ainda tirar tudo isso da invisibilidade e fazer com que eles sejam amados, respeitados, incluídos e vistos como pessoas que precisam de tratamento, que precisam de seus direitos garantidos. E, enquanto poder público, a gente tem que fazer isso também, né, deputada Tomé? Muito feliz. Tony, sempre eu brinco que eu só encontro o Tomé aqui, a Maria Lúcia, a deputada Rosângela Moro, mas vocês, o que vocês fazem hoje, daqui a alguns anos, vai transformar muitas vidas. Semana passada eu estive com a secretária Silvia Greco, lá no Instituto IJC, para comemorar os 50 anos do teste do pezinho. Imagina essa luta lá atrás. E aí eu vou aproveitar a fala da nossa deputada que falou, olha, se olhar para trás, a gente fez muito. Mas olhando para frente, talvez vocês não vejam o trabalho de hoje aqui sendo construído para um futuro muito melhor para as pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada, Casa Hunter. Obrigada, Fernanda. Você é sempre muito gentil. E acho que o teu rosto hoje também é das doenças raras. Então, obrigada pelo convite. Trago um abraço afetuoso do prefeito e da secretária Silvia. Muitíssimo obrigada, senhora Rita Vidal. Senhora Maria Lúcia Amari, a palavra é sua. Bom dia a todos. Esse é o 11ª edição, praticamente participei de todas. Como deputada estadual, eu presido a Frente Parlamentar de Doenças Raras. Tenho feito esse trabalho já durante todos esses anos. Eu quero cumprimentar o Tony, que é o grande estimulador, impulsionador dessa luta, e todas as mulheres aqui na pessoa da Fernanda, e todos os parlamentares aqui. É uma luta que nós estamos tendo há muitos anos, uma luta pelos direitos, e nós temos percebido que os avanços ainda são insuficientes, né? O que nós queremos, com certeza, é que o governo federal tenha um olhar diferenciado, que encare a saúde não como um custo, não como despesa, mas como investimento, principalmente na prevenção. Nós todos sabemos a importância do diagnóstico precoce, nós sabemos a importância de ter esse olhar
para essa questão da doença rara. E hoje nós vemos que ela começou de uma forma tímida, como nós vimos lá. Hoje, centenas de pessoas, milhares de pessoas estão dando a sua contribuição. E nós precisamos fazer com que essa luta nossa possa ser fortalecida, porque nós temos aqui a força política necessária, nós temos estudantes universitários, professores, pesquisadores, e nós ainda não temos nós temos grandes talentos no nosso país que ainda não estão podendo utilizar toda a sua sabedoria por conta de falta de políticas públicas que se transformem em ações. Então, hoje, eu quero aqui anunciar que nós construímos agora um projeto de lei, que é o 586 de 2026, que cria o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras no Estado de São Paulo. Juntamente com a Casa Hunter, o deputado Tomé Abducci foi o nosso coautor. Eu gostaria de entregar para você, porque é um estatuto que representa um avanço, um cuidado com o tratamento, um investimento na questão do diagnóstico precoce, colocando as doenças raras no centro das políticas públicas necessárias para que a gente possa ter um tratamento mais humanizado, cientificamente comprovado, mas nós estamos precisando avançar. Então, eu gostaria, juntamente com meu colega deputado Tomé, nós entregássemos formalmente esse estatuto. Só um minutinho que o nosso fotógrafo oficial já está chegando para a gente fazer uma foto oficial. Olha aí. Muitíssimo obrigada, senhora Maria Lúcia Amari. Senhor Natan Monsores, a palavra é sua e seja muito bem-vindo. Um bom dia a todos e todas. Vou começar me descrevendo, né? Sou um homem, né, de pele clara, uso barba, tenho cabelo castanho, uso óculos, no momento trajando aqui uma jaqueta escura, né, e uma camisa azul. Então, eu queria, em nome do Tony, cumprimentar todos os presentes aqui nessa mesa, né, todos aqui que estão nessa manhã, né, de segunda-feira, aqui dispostos a ouvir, a dialogar sobre doenças raras, e aí trazer, né, uma palavra do Ministério da Saúde, uma palavra do governo federal, né, para o campo também, desse campo de debate democrático que a gente tem sempre nesse evento, né, que Tony tem promovido ao longo aí da última década, né. Então, o Ministério da Saúde tem, né, envidado muitos esforços no campo das doenças raras, no sentido, né, da gente conseguir promover, né, melhores condições de acesso a diagnóstico, melhores condições de acesso a tratamento, mas ao longo da tarde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho disso, né? Não queria tomar muito tempo. Mas, enfim, em nome do ministro Padilha, né, em nome dos meus colegas do Ministério da Saúde, queria agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui, né, conversando com todo esse ecossistema de doenças raras num evento, né, que é super importante, é um evento que tem um destaque, né, especial, né, pela atuação, pela relevância, pelo peso político também. E queria te agradecer, Tony, pelo convite, né, e agradecer aos demais, né, colegas aqui por tê-los ouvido aqui um pouquinho das expectativas que vocês têm em relação àquilo que a gente tem feito na coordenação de doenças raras. Então, para não me alongar, tá, só, enfim, peço desculpas, gente, né, eu fiquei 1 hora no trânsito de São Paulo, enfim, o velho e bom trânsito de São Paulo, às vezes nos impedindo um pouquinho de ir e vir. Mas, enfim, agradeço novamente, Tony, tá? E é um prazer. À tarde a gente vai ter a oportunidade de conversar mais. Desejo a todos um ótimo evento. Muitíssimo obrigada, senhor Natan. Tony, quer arrematar tudo isso que foi dito e trazer uma palavra final para essa abertura do cenário? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, o Ministério da Saúde, na presença do Natan, todas as autoridades que apadrinaram essa causa, de verdade. Todos que estão aqui
não são de hoje aqui, estão nessa luta há anos. E a maior prova é que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de todos vocês presentes, poder estruturar um ecossistema completo. A gente estava falando do diagnóstico precoce. Isso é um gargalo super importante implementar a nível nacional. Mas também, se a gente não pensa após a implementação, que nós vamos fazer também, para onde vamos encaminhar esses pacientes, como vamos de fato encurtar a jornada do paciente, da qualidade de vida para as famílias, também não vamos ter êxito de sucesso. Então, para a gente resolver a questão das doenças raras, temos que sentar com todos os especialistas, todos que estão engajados na causa, né, para poder montar um plano completo, para poder atuar de uma forma muito ativa e ter, se Deus quiser, também a gente precisa ter até um orçamento para as doenças raras. Precisamos que o Ministério da Saúde, que já criou uma coordenadoria, isso foi um passo super importante, e o professor Nathan, desde que ele chegou, está atuando fortemente, né, para ajudar toda a comunidade de raras, seja para implementar teste do pezinho, seja para também incorporar o exoma dentro do sistema de saúde. Isso é um marco super importante para o Brasil, é um marco inédito, né? A gente ter sequenciamento dentro do Sistema Único de Saúde, mas também acho que chegamos a um momento que precisamos ter um orçamento definido para poder montar, através desse orçamento, um plano nacional de atuação para resgatar, né, essas pessoas que vivem com doenças raras, devolver a saúde, né, dar saúde para eles e dar dignidade para as famílias. Vamos debater isso durante as mesas. É um bom evento a todos. Muito obrigado.